Lê, pastora Lê. E se você me conhece, oi, tudo bem? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém. É uma alegria estar com vocês mais uma vez para estar compartilhando a palavra que Deus colocou no meu coração. E essa noite nós vamos falar sobre deserto. Uau! Às vezes é difícil falar sobre deserto. Quantos aqui já passaram por desertos em suas vidas? Talvez você esteja enfrentando um deserto. Mas eu quero te dizer, existe glória no deserto. Amém, queridos? E é sobre isso que nós vamos falar. Nosso texto está lá em Mateus 4, do 1 ao 11. Eu quero que você anote aí, pegue o seu celular e anote. Se você está com a sua Bíblia de papel, abre lá com a gente. O pessoal vai projetar aqui. E essa é uma narrativa que você também encontra em Lucas e em Marcos. Se você quiser mais detalhes, então você pode acompanhar lá também. Mas hoje vamos nos basear em Mateus 4, do 1 ao 11. Amém? Vocês encontraram? Amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Então vamos ler. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isso lhe darei se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Vamos orar, queridos? Pai Celestial, te agradecemos pela sua palavra, que é viva e eficaz. Viemos aqui para aprender mais sobre o Senhor. Nessa hora não será uma mulher que irá falar, mas será o teu Espírito que falará. Então que você, Senhor, tenha verdade, Senhor, tenha autoridade para falar aqui neste lugar. O Senhor tem liberdade, Senhor. Fale conosco. Fale conosco, Espírito Santo. Passeie em nosso meio. Traz consolo, traz conforto para nós. Traz exortação em amor, Pai. E fale, nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, para que essa semente lançada dê frutos, frutos eternos. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que todo espírito de distração, todo espírito de comparação, seja quebrado agora. E somente o teu Espírito Santo paire aqui. Declaramos céus abertos, anjos subindo e descendo e nos ministrando. Queremos sair daqui diferente. Queremos viver de maneira diferente. Queremos ser transformados pelo poder que existe em Ti. E já te agradecemos por isso. Faz a sua vontade aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Querido, todos nós, quando decidimos caminhar com Jesus, quando nós abrimos nosso coração para que Ele entre, para que o Espírito faça morada, nós precisamos entender, nosso entendimento de que existe uma trindade formada por Pai, por Filho e pelo Espírito. E nesse texto, nós podemos ver que o Espírito levou o Filho, Jesus, até um lugar. E a grande coisa que antecedeu esse período em que Jesus foi levado
para o deserto foi que o ministério de Jesus tinha acabado de começar. Jesus era o Messias, aquele que todos os profetas haviam falado, aquele que veio trazer esperança para o mundo. João Batista, que foi aquele que causou um grande alvoroço entre o povo, diz que veio para preparar o caminho para ele, aquele a qual os profetas falaram por muitos e muitos anos, em que João, ele dizia que ele nem era digno de desatar as suas sandálias. Querido, naquela época, quando você chegava em algum lugar na casa de uma pessoa, os escravos, eles iam lá, tiravam o sapato da pessoa e lavavam os pés daquela pessoa. João está dizendo, eu não sou digno nem de desatar as sandálias deste pé, porque ele é santo, ele sabia que ele seria o Messias. E João Batista tem a grande responsabilidade de batizar a Jesus nas águas. E neste tempo em que Jesus se batiza para que cumprisse a profecia, os céus se abrem, vem o sinal de uma pomba, e uma grande voz do céu, a voz do Pai, diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E você pensa, quando isso acontece, o start do ministério de Jesus, a manifestação do Filho, agora sim, a esperança do mundo, a esperança da glória. Agora ele vai começar a fazer grandes sinais e prodígios. Você pode pensar, agora ele vai pegar pães e peixes e multiplicar para muitas pessoas. Agora ele vai curar leprosos, ele vai curar cegos, ele vai fazer grandes coisas, ele vai transformar a água em vinho. Mas não é isso que acontece. Depois desse grande acontecimento na vida de jovem, Jesus era jovem, tinha 30 anos. Gente, quem tem 30 anos aqui? Yes, nós somos jovens. Jesus tinha 30 anos nessa época. Foi batizado, céus abriram e Deus fala: este é o meu Filho amado. E logo depois desse acontecimento, ele é levado pelo Espírito até o deserto. E todas as indagações que o diabo foi permitido por Deus fazer a Jesus, ele começa com a condição: se você é filho, faça isso. Se você é filho, faça aquilo. Maior coisa que o diabo pode fazer sobre a sua vida é lançamento de dúvidas. Por isso você precisa se revestir do capacete da salvação. Proteja os seus pensamentos. E aí você pensa, por que é que Deus permitiu que o Filho Jesus fosse tentado? Por que é que Deus, conduzido pelo Espírito, por que é que Jesus, conduzido pelo Espírito, foi até o deserto? Sabe, eu não sei vocês, mas eu já fui conduzida e influenciada a ir para lugares e a fazer coisas que eu não queria. Deixa eu te contar uma história. Presta atenção nessa história. Quando eu era criança, era muito comum lá no Brasil a gente ficar brincando na rua, né? Quantos brincavam na rua aqui? Minha mãe falava assim para mim: tem que voltar para casa antes de escurecer. E a gente brincava, a gente fazia de tudo. E nessa época, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, era a época do patinete, gente. Quantos aqui tiveram patinete? Poucos. O Elvis teve patinete? Era a época do patinete, aquele de metal. Aquele que você ia. Gente, você ia. Como é que fala? Não é pedalar. Como que fala? Não é remar também. Empurrar, né? Você impulsionava ali com o pé. E aí eu andava muito descalça. Então aí quando freava, ele queimava o pé, fazia bolha. Mas o patinete que eu andava não era meu não, porque eu não tinha dinheiro não. Era das minhas amigas lá da rua. E aí eu era sempre aquela criança, aquela pidona. No Paraná a gente fala assim: que menina pidona. Ela ficava pedindo para todo mundo: deixa eu andar um pouquinho no seu. Posso andar um pouquinho no seu patinete? Até que um dia meus pais pegaram, e acho que eles já estavam inconformados com aquilo, né? Porque o pai sempre quer dar o melhor para o filho. Meu pai saiu, era um sábado. Saiu assim, de repente ele volta lá no final da rua com o patinete nas costas.
comprou um patinete usado, mas ele era muito bom, novinho. E eu queria um patinete. Eu estava brincando com o patinete das crianças e ele chegou e foi aquele momento todo, ele me presenteou, fiquei muito feliz. Chorei, né? Porque se você me conhece, eu sou bem chorona, assim, tudo eu choro. Se eu estou feliz, eu choro. Se eu estou brava, eu choro. Se eu estou triste, eu choro. Melancólica. Tratada pelo Espírito, muito importante, né? E aí, brinquei e tal, e aí meu pai falou assim, ó, agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar seu patinete novo e você vai fazer uma manobra. Você vai pular desse meio fio aqui, ó. Eu não queria fazer, porque eu não sabia. Eu só sabia andar normal. E ele, você vai, e tal. E eu fui, obedeci a ele, mas não queria fazer. Eu não tinha noção como é que fazia aquilo. E era uma altura grande, gente. O meio fio lá da minha casa era alto. Não era tão alto como aqui, não. Mas era um pouquinho mais alto que o normal. Fui. Caí de patinete, estraguei o guidão do patinete, risquei o patinete, fiquei brava com meu pai, dei tchau para todo mundo, nem dei tchau. Entrei, fiquei muito brava aquele dia. Por que eu estou contando essa história para você? Eu fui influenciada, fui levada a fazer algo que eu nem tinha noção o que era. Mas eu fui lá e fiz errado. Obedeci, a intenção foi boa, mas não sabia o que estava fazendo. Mas Jesus, aqui, quando foi levado ao deserto, diferente de mim, ele saiu muito bem. Jesus é nosso exemplo. E é por isso que nós vamos falar sobre esse texto específico. Com ele nós vamos aprender. Vamos falar de Jesus e não de mim? Jesus, então, após esse batismo, o Espírito Santo permitiu que ele fosse levado, que o diabo tentasse, porque Deus fez isso. Porque Deus entendeu que antes de promover o ministério de Jesus, ele precisava ser tentado. Para que o coração dele, para que as intenções, para que as motivações fossem testadas e estivessem no lugar certo. Sabe, muitas vezes você vê provação sobre a sua vida, mas Deus vê caráter aprovado. Muitas vezes você vê lutas sobre sua vida e Deus vê filho amado. Muitas vezes você vê tentações sobre sua vida, Deus vê filho promovido. Deserto é um lugar que antecede a sua promessa. E nesse texto nós vemos que o Senhor permite que o diabo toque a Jesus e o mostre algumas coisas. E o diabo acha que ele tem uma zona de ataque livre. Ele acha que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Mas na verdade o que ele faz é o que Deus permite que ele faça. Sobre a sua vida é a mesma coisa. Eu não sei por que você tem medo do diabo. Se você segue a Deus, você não tem que ter medo do diabo. Porque você sabe que ele já é um derrotado. Gente, ele não tem nem a chave do inferno. Quem tem a chave do inferno é Deus, é o seu Pai. Então você tem que parar de ter medo. Porque o diabo só vai até onde Deus permite ou até onde você permite. Por isso que filhos precisam ser posicionados. Amém, querido? Você pode até pensar, por que Deus me testaria? Para ter certeza que você tem todas as ferramentas necessárias para avançar para a próxima estação, para a próxima fase, para o próximo capítulo da sua vida. E então Ele te impulsiona para você viver uma plenitude daquilo que Ele já separou para você. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer que você tenha condições de te manter na bênção. Eu acho que você não entendeu. Ele não quer apenas te abençoar. Ele quer que você tenha todas as ferramentas e condições necessárias para você manter-se na bênção. Nós precisamos entender isso. Se Ele te der algo que você não tem o caráter de manter, você vai perder. Se Ele tirar algo, você não se posicionar, você não tiver o coração alinhado para manter, você vai perder. E Deus diz, eu vou te testar. Fala aí para o seu irmão do lado. Fala aí, olha para ele. Você quer ser promovido? Gente, vocês estão aqui? Pelo amor de Deus, você quer ser promovido? Esteja pronto para ser testado. Yes. E é por isso que nós vamos falar sobre a glória do deserto. Porque existem virtudes, honras e características excepcionais que Jesus nos ensina nesse texto. A primeira coisa que Jesus foi testado, aqui foi tentado, foi sobre o seu apetite. Fala comigo, apetite. Apetite. A partir do versículo 3 e 4,
ele vai falar que Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. E diz que ele estava assim com fome. E o diabo sabe disso. E ele fala o quê? Se você é filho, mande que as pedras se transformem em pães. Gente, fala sério. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão? Tinha, não tinha? Por que ele não fez então? Pensa aí comigo, por que será que ele não fez? E depois ele foi lá e transformou o quê? Água em vinho. Depois disso. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Será que você pode controlar a si mesmo? Será que você tem domínio próprio? Você governa sobre a sua carne? Interessante Jesus estava jejuando por esse tempo. E quando nós lemos, existem outros 2 exemplos de pessoas, de homens de Deus que também jejuaram por esse tempo. O primeiro dele foi Moisés. Lá em Êxodo 34, 28, vamos ler lá. Êxodo 34, 28. Um grande homem de Deus, Moisés, ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ele decidiu se abster de alimento. E o Senhor falou com ele poderosamente. O segundo exemplo que nós temos também de outra pessoa, outro profeta usado pelo Senhor foi de Elias. Está lá em 1 Reis 19:8. Então se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte do Senhor. Querido, é o mesmo monte que Deus se revelou e falou os 10 mandamentos. O anjo o serviu. E aí ele andou por 40 dias e 40 noites. E por que esses homens de Deus, esses 2 grandes homens de Deus, e também Jesus se absteram de comida por 40 dias e 40 noites? Você não consegue jejuar nem por algumas horinhas? Jejum nada mais é do que entregar o seu apetite para Deus. Quem tem autoridade sobre o próprio corpo, governa sobre o corpo, para ficar sensível ao Espírito. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. Todo aquele que é nascido de Deus é um ser espiritual. Habita num corpo e tem uma alma. Mas o que o define é a sua espiritualidade. Você precisa entender isso. Não é a sua carne que te governa, é o Espírito Santo. Jejum é para quem é filho, para quem entende. Se você quer continuar vivendo na mediocridade, sendo cristão apenas de domingo, superficial, vivendo da sua vontade, do seu prazer, daquilo que você acha que é certo, não jejue. Mas se você entende quem você é, se você quer ter sensibilidade, se você quer estar alinhado com a vontade do Pai, assim como Jesus disse que a vontade dele, que a comida dele é fazer a vontade do Pai, você precisa se separar para Ele. Você precisa. Jesus sabia que quem quer que o alimentasse seria aquele que o controlasse. As nutricionistas falam, né? Os nutricionistas, você é o que você come. E é isso. Do que você tem se alimentado. O que você tem comido é o que te controla. Sabe, muitas pessoas se alimentam apenas de notícias ruins. Você vai falar com a pessoa e ela só fala tragédia. O que você está vendo? O que você está assistindo? O que você está ingerindo? Você só fala de coisa ruim. Não estou falando para você ser uma pessoa alienada, mas você precisa ser seletivo. Os nutricionistas vão falar, o que você tem que comer. Você precisa comer proteína, carboidrato, leguminosas, o que mais? Frutas, o que mais? Health coach, é isso, né? Frutas, legumes, verduras, proteínas, carboidratos. Porque precisa existir uma seletividade, você precisa saber o que faz bem para você. E com a nossa vida espiritual é a mesma coisa. A palavra de Deus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sabe da boca de Deus. Jesus sabe
o que o alimenta, aquilo que o dá vigor, o que ajuda a manter o seu organismo, o que ajuda a manter o seu metabolismo funcionando, o crescimento dos seus órgãos e tecidos, é viver através da palavra liberada da boca de Deus. Olha isso, João 4,34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Primeira tentação, o diabo tenta satisfazer desejos físicos, necessidade física. O que Jesus está nos ensinando precisamos tanto entender que somos seres espirituais, que a necessidade física não vai roubar aquilo que Deus tem para nós. Fala para o seu irmão aí do lado, quer ser promovido? Esteja pronto para ser tentado. Amém? Vocês estão aqui, gente? Vocês estão recebendo da palavra de Deus? Aleluia! Segunda coisa testada por Jesus, insegurança. Fala comigo, insegurança. Olha só, a partir do 5. O diabo o levou à cidade santa. Preste atenção, nos primeiros versículos, quem levou foi o Espírito. E dessa segunda vez, o Senhor permitiu que o diabo levasse a Jesus até Jerusalém. O diabo mudou de estratégia. E ele vai citar a Bíblia agora. Porque ele soube, não consegui tocar ele ali, ó, na parte física, na parte natural. Então eu vou jogar um espiritual aqui, vamos ver se ele cai nessa. Querido, cuidado com as coisas que muitas vezes vêm disfarçada de coisa espiritual, mas é coisa do diabo. Muitas vezes é coisa da carne. Se você não tem discernimento, você vai cair. O diabo levou a Jerusalém, a cidade santa, e o colocou na parte mais alta do templo. E disse, se você é filho, jogue-se daí. Querido, eu não sei, presta atenção nesse texto aqui. Aparentemente não é fácil você vencer esse tipo de tentação. Se chegar uma pessoa aqui para mim e falar, pula, e for alto. Só você falar, não, né? Por que será que o diabo falou isso? A não ser que você seja o Jasper. O Jasper, nosso amigo aqui que estava tocando bateria, ele ama esportes radicais. Se alguém falar pula, ele vai pular. Com paraquedas, é claro. Ele, inclusive, dirige daqui até... Nem sei o nome da cidade. Vai lá, depois paga o piloto leva ele até o helicóptero e ele salta e ele adora isso. Se você gosta de esportes radicais, procura o Jasper ali. Ele é instrutor. Mas Jesus não era o Jasper. Jesus não tinha paraquedas. E o diabo tenta dessa forma, pula aí. Mas a grande questão aqui não era sobre pular. Era sobre o lugar, era sobre o penhasco, era sobre mostrar-se. Duas coisas aqui me chamam a atenção. A primeira o diabo tenta colocar insegurança em Jesus, sobre desafiá-lo, sobre falar, prove o seu valor. Não é você que é filho de Deus? A palavra de Deus não vai dizer isso? Isso. Olha o que ele fala. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Oi, pastora, mas o diabo conhecia a Bíblia? Conhece. O diabo conhece a Bíblia. Só que diferentemente de Deus, a palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo, porque ele distorce a Bíblia. Então, se você é filho e você não conhece as Escrituras, você não conhece o seu guia, você vai cair achando que é coisa espiritual, quando na verdade é coisa carnal. Sabe que some uma frase importante aqui. Porque o diabo, ele omite, ele distorce o que a Bíblia diz. Sabe o que acontece aqui? Esse texto some uma frase. E essa frase os anjos lhe dará ordem ao seu respeito para que protejam em todos os seus caminhos. A referência é Salmos, ele está citando Salmos, mas ele corta uma parte. Você pode pensar, talvez essa parte aí ela tenha se perdido nas traduções. Não se perdeu nas traduções. O diabo omitiu, porque a palavra de Deus na boca do diabo é a palavra do diabo. Ele distorce a palavra e ele não usa a palavra de Deus para salvar, para consolar, para edificar. Ele usa para tentar você. Então, se você não conhece a palavra de Deus, você vai cair achando que é coisa de Deus. Você percebe?
o perigo disso? Deixa eu falar uma coisa aqui para você, com muito amor. Se você não está nos caminhos de Deus, você está na rota da desobediência. O Senhor não vai te proteger. Ele não tem compromisso nenhum em te proteger. Porque a promessa é para quem está nos caminhos dele. Isso é uma coisa séria. Satanás queria que Jesus exercitasse presunção e arrogância ao invés de exercitar a sua fé. E aqui existe uma chave muito importante que você precisa ter. Deus diz: antes de eu te levar para um novo nível, para um novo milagre, para a súplica, para aquilo que você tem tanto pedido, eu tenho certeza de que, preciso ter certeza de que a motivação do seu coração não está em provar algo para os outros. Não está em provar algo para o diabo, para os outros e para você mesmo. É muito forte. Enquanto você vive sua vida como as pessoas veem, em como elas te percebem, Deus não vai te aprovar. Quando você sabe quem você é, você não está preocupado e ocupado com o que os outros pensam sobre você. Mas vamos falar uma coisa bem sincera aqui? É mais fácil falar do que fazer, né? É fácil a gente falar: não seja inseguro, para de se preocupar com o que os outros pensam sobre você. Olha só, voltando na minha história, quando eu era criança. Imagine, porque uma criança pega o seu patinete novinho e pula. Pelo mesmo motivo que hoje um adulto vai lá, compra um carro e não consegue pagar a parcela, porque ele quer se mostrar para os outros. Por que a criança pega o patinete e vai lá e pula? Pelo mesmo motivo que você vai lá, tira uma foto, posta no seu story esperando que o seu pastor veja e dê um like em você. Por que a criança vai lá e pega o patinete e pula? Pelo mesmo motivo que você continua trabalhando com pessoas erradas na companhia que você está, quando Deus já falou para você não trabalhar, porque você quer status. Porque uma criança pega o seu patinete novo e pula. Pelo mesmo motivo que você continua indo de relacionamento, atrás de relacionamento, procurando encher um vazio que não vai preencher. Porque você se preocupa com o jeito que as pessoas te olham. Quem muito quer ser aprovado para os outros, na verdade, nem sabe o seu valor. É forte isso. E se você estiver paralisado pelo que as pessoas pensam sobre a sua vida, você não vai ter a habilidade de seguir os planos de Deus e viver aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Você vai ficar preso no deserto. Meu Deus do céu, vocês estão aqui, gente? O deserto é lugar de passagem. O deserto não é lugar para você ficar stuck, para você ficar preso. Mas se você não se posicionar a partir das verdades que Jesus está nos ensinando, você vai ficar nesse lugar e a sua vida não vai avançar e você não vai ver a luz do fim do túnel. Porque você não se posiciona. Essa é a noite de filhos posicionados que entendem quem eles são, que estão sensíveis à voz do Senhor, que entendem que precisam estar sensíveis àquilo que Jesus está ensinando agora. Não deixe que as inseguranças te dominem, querido. Você precisa saber que você se alimenta daquilo que sai da boca de Deus. E que você é o que Deus diz que você é. E não o que as pessoas pensam sobre você. Isso não te define. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu e o Lucas... Cadê o Lucas? Tá cuidando da Gi. A Gigi, a nossa filhinha, vai fazer 3 anos, gente. Deixa eu já falar uma coisa para vocês que eu esqueci de falar no começo. Eu tô grávida, então se eu tô muito ofegante, vocês já me perdoaram, né? E aí a Gigi tá lá e o Lucas tá com ele. Mas o Lucas é aquele que fez, né? O pastor Lucas fez aqui um momento do dízimo. Nós estamos casados há 13 anos. E desde que a gente casou, ele fala. A gente serve na igreja. Nós éramos pastoreados pelo meu sogro lá no Brasil. Vivemos a vida inteira na igreja. Ele, né? Ele a partir dos 6 anos e eu... O Senhor me encontrou, eu me batizei com 14. E desde então a gente serve, mas ele tem uma coisa com ele, que ele falava assim: eu sirvo a Deus, mas eu não quero ser pastor. E ele sempre falava isso para o meu sogro. E amém, a gente continuava servindo em todas as áreas, mas desde pequeno ele recebe uma palavra de Deus. A unção de José está sobre você. Essa é a palavra. E pastor Lucas, né, hoje é conhecido como seu pastor, mas a gente
passou por muitos desertos nesse período aí de 13 anos de relacionamento. Passamos por problemas, desertos financeiros, desertos familiares, desertos do casamento. Muitos. E sempre o Senhor nos lembrava dessa palavra. E é difícil você lembrar da palavra de Deus quando você está no deserto. Vamos ser sinceros? É bem difícil, né? A gente não via. O Senhor falou pra gente, unção de José sobre a vida dele. E a gente lá no banco, conta negativa. Unção de José sobre a nossa vida. E ele não conseguia ser o sacerdote do nosso lar. Não conseguia dominar, governar ali. E tantas coisas acontecendo. Até que, para resumir a história, um dia, antes de nós virmos para cá pela primeira vez, foi um missionário lá na igreja, angolano. Acho que ele era angolano. Sabe? Usava umas camisetas bem bonitas, assim, coloridas. Era bem diferentão. E a gente foi comer no Paraná, a gente come prensadão. Gente, vocês já comeram prensadão? É um cachorro quente, assim, todo recheado. Gente, a grávida com fome aqui, lembrando da comida. Era um prensadão, cachorro quente todo recheado, mas não tinha purê de batata, não. Isso é coisa de paulista. A gente era outras coisas. Catupiry tinha. E aí prensava assim, a gente foi comer. E aí ele chegou pro Lucas e falou assim, o que você quer ser ministerialmente? E aí parece que o Lucas conta que a vida dele passou assim, sabe? Em segundos. E ele fala, eu quero ser pastor. Só que nesse momento ele achou que a vida ia virar e aí ia acontecer tudo rapidamente. E aí demorou mais 5 anos para realmente acontecer. Deus nos mover para essa nova estação e estarmos aqui em 2019. Enquanto estávamos aqui, 2019, 2020, muitas pessoas, da nossa família até, não a minha família aqui, mas a família lá, não acreditava que a gente estava aqui. Falava, o que vocês estão fazendo aí nos Estados Unidos? Largaram tudo, largaram casa, largaram carro, largaram roupa, largaram eletrodomésticos. Profissão, largamos profissão. Ninguém entendia. Mas nós estávamos nos alimentando daquilo que saiu da boca de Deus. Foi Deus que nos moveu. E a opinião dos outros já não fazia mais sentido para a gente, porque a gente só se importava com a opinião de Deus. E se isso não tivesse acontecido, se essa chave não tivesse virado na nossa vida, poderíamos sim ter voltado para o Brasil. Poderíamos sim, essa igreja talvez não estaria aberta hoje. Porque a gente precisa saber que o que deve valer na nossa vida não é o que os outros pensam, não é o que os outros falam, não são as aparências, mas sim o que Deus diz sobre nós. E não só isso, nós precisamos estar posicionados naquilo. Você não precisa da aprovação de todo mundo para tomar as decisões da sua vida. Você nunca vai provar das grandes coisas que Deus tem para você se você se importar demais com a opinião dos outros. Mas se você tem uma identidade firmada em Deus, você sabe quem você é. Mas se a sua identidade não estiver firmada em Deus, qualquer coisa que te disserem é o que você acredita que você seja. Quantos de nós, quando crianças, ouvimos dos nossos pais, muitas vezes, você não presta, você não é nada. E hoje você olha para a sua vida e fala, cara, eu acho que eu dei ouvidos àquilo, porque realmente eu não prospero, mas essa noite você vai entender. Isso já está quebrado no mundo espiritual. Você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Você pode fazer aquilo que Deus diz que você pode fazer. Feche os seus olhos agora. Eu vou te falar algumas coisas que você é de acordo com a palavra de Deus. Você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Você é criado em justiça e santidade. Efésios 4,24. Você é filho e cordeiro de Deus. Romanos 8,16. Você é rei e sacerdote. Apocalipse 5,10. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,12. Você é abençoado em todas as coisas que você coloca a mão e prospera. Deuteronômio 8:28. Você é santificado em Cristo. 1 Coríntios 1:6. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Você é sal e luz desse mundo. Mateus 5:13-14. Você é geração eleita, sacerdócio real. 1 Pedro 2:9. Você é morada de Deus. Efésios 2:22. Você é santuário. 1 Coríntios
3,16, você é forte. Mesmo que você ache que você é fraco, você é forte. Salmos 28,7, você é maior. O maior é o que está em você do que o que está no mundo. 1 João 4,4, você é amado. Romanos 1,7, você é perdoado, livre de condenação. Romanos 8,1. Você é livre, liberto de toda maldição. Gálatas 3,16. Você é curado. 1 Pedro 2,24. Você é curado. 1 Pedro 2,24. Você é guardado pelos anjos de Deus. Salmos 34,7. Você é tudo aquilo que Deus diz que você é, querido. Aplauda ao Senhor, porque essa é uma verdade. Os céus correspondem ao jeito que você responde aqui. Você quer ser promovido? Esteja pronto para ser testado, tentado. E a última coisa, para finalizar. Testada foi a sua autopercepção e a quem ele servia. O diabo vai levar ele até um monte muito grande e mostrar as riquezas. Só que o diabo é tão sujo e tão sem criatividade que aquilo que ele mostra para Jesus não é nem dele. O diabo não tem nada. O diabo não tem nada. Aquilo que ele mostra, na verdade, era de Jesus. E ele fala, tudo isso eu vou te dar. Vai dar o quê? Ele não tem nada. Não tem nada. Se você se prostrar e me adorar, Jesus disse, retire-se. Porque está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Queridos, você precisa entender que existe muito mais daquilo que você pode ver. Você vê com seus olhos humanos as suas situações, mas os céus já existem decretos sobre aquilo que já foi liberado, sobre aquilo que já foi provido, aquilo que já foi prometido. Você tem promessas, só que você não consegue olhar com a ótica celestial. Você não consegue manter os seus olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Você está olhando terrenamente. Pare de olhar terrenamente. Se você precisa de documentação para estar aqui nesse país, saiba que Deus vai te dar. Você não precisa ficar correndo e se entregando ao diabo e se entregando às coisas, aos atalhos que ele muitas vezes oferece. O Senhor vai te mostrar a maneira certa. Pare de fazer pela sua força. Pare de fazer pela sua vontade. Muitas vezes você está precisando, sei lá, de um emprego, eu não sei. De um relacionamento, você quer se casar e você tem buscado em lugares totalmente diferentes. Busca alguém aqui da igreja. O Senhor já liberou grandes coisas para você. Pare de tentar pegar atalhos. Pare de tentar fazer pela sua força. O diabo vai te oferecer coisas que nem é dele. E se você cair nas coisas dele, você vai ser tentado. Você não vai passar por esse deserto. Na Bíblia nós temos a história de Jacó e Esaú, que pela necessidade vendeu o direito da primogenitura. Pela necessidade muitas vezes temos nos vendido ao diabo, sem nem saber, porque nós não temos tido sendo alimentados da palavra de Deus e não temos sabido quem somos, não temos os posicionados. Se você quer ser promovido, você precisa ser tentado e passar por esse vale de tentações. Será provado por Deus. Nós precisamos ser como Jesus, que nos alimentamos da palavra que sai da boca, deixamos insegurança de lado, deixamos toda a sombra de mentira e dúvida e sabemos que nossa identidade está firmada nele. Aleluia, querido, eu quero te convidar a ficar de pé. O texto vai finalizar dizendo: os anjos vieram e o serviram. Depois de uma privação de 40 dias, 40 noites, depois de muita provação, tentação, vem o fruto. Podemos passar por tentações, mas isso produz em nós um caráter aprovado. Vamos ler junto Tiago 1:12. Amém? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Ah, querido, eu não sei você, mas eu serei aprovada por Deus, porque não ficaremos presos nesse deserto. Nós teremos a coroa da vida que o Senhor
Senhor já disponibilizou para nós. Por isso, levante as suas mãos e comece a adorar. Comece a adorar esse Deus maravilhoso. A guerra, te louvar em meio a tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, querido, o Senhor está cuidando de você. Eu quero convidar agora você a fechar os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu não sei, querido, qual deserto você tem enfrentado, mas eu sei que o Senhor está com você. E essa é a oração mais importante que você pode fazer essa noite. É entregar a sua vida, entregar o seu coração, tudo que você tem a Ele. Por isso eu quero pedir que você ore comigo e repita essa oração. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. E eu creio que o Senhor veio neste mundo, sofreu todas as tentações, morreu a morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia, somente por amor a mim e obediência. Eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador. E eu, que um dia andei em seus caminhos, mas me desviei, hoje eu volto na certeza que o Senhor me aceita deste jeito, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, queridos, com sua mão no coração. Essa é a oração mais importante que você poderia ter feito, que é reconhecê-lo como o único Senhor e suficiente Salvador. E eu vou contar até 3. Somente eu estou com os olhos abertos aqui na igreja. Os outros irmãos estão orando por você, para que você realmente tenha tomado essa decisão de todo o coração. E quando eu contar até 3, eu quero que você levante a sua mão bem alto, porque eu quero conhecer você, eu quero abraçar você e celebrar com você. Sabe que podemos passar por desertos, mas não precisamos passar sozinhos. Nós temos o Senhor e nós temos irmãos na fé que podem nos ajudar. E você que também está nos acompanhando online e fez essa oração de todo o seu coração, eu também quero convidar você a escrever aí nos comentários #EuDecidoPorJesus. Os nossos moderadores estarão orando por você também, te contatando, para que você saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Então digite aí: eu decido por Jesus. E nós que estamos aqui, continuamos com as mãos no coração, e eu vou contar até 3. E se você é essa pessoa que veio até aqui hoje e está se reconciliando com Jesus, retornando aos seus caminhos, ou está fazendo isso pela primeira vez, quero te conhecer e te abraçar. Então eu vou contar até 3. E eu quero que você levante a sua mão mais alto. Amém? 1, 2, 3. Se você é essa pessoa, levante a sua mão o mais alto possível. Eu quero te conhecer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso pedir um favor para você? Posso pedir um favor para você? Eu posso te abraçar? Eu posso fazer mais uma oração com você? Eu não quero que você se constranja. Eu não quero que você se constranja. Eu quero que você saiba que você é amado por Deus. Eu quero que você saiba que você é amada por Deus. E que Ele se importa com a sua vida. Se Jesus tivesse que morrer mais uma vez, Ele morreria pela sua vida. Porque isso é o tanto que você importa. Você importa para Ele. Olha para mim, querido. Não vou perder. Você é importante para Ele. Se Ele tivesse que morrer novamente, ser tentado e sofrer tudo que Ele sofreu, Ele faria novamente pela sua vida, porque isso é o tanto que você importa para Ele. E você não está sozinho, vocês não estão sozinhos. Sabe que existe festa no céu?
Quando uma pessoa, ela aceita a Jesus no seu coração. E se existe festa no céu pela sua vida, nós também fazemos festa aqui. Então nós vamos contar novamente até 3. E nós vamos celebrar a sua escolha. Nós estamos aqui para ser igreja com vocês, para caminhar com vocês. Nós não somos perfeitos, mas nós caminhamos com aquele que é perfeito. E nós vamos ajudar você a passar por esse deserto, você passar pelas dificuldades. Vamos caminhar de mãos dadas e viver aquilo que Deus tem para nós. Então nós vamos contar até 3 e vamos celebrar essa decisão da sua vida. Você é importante e nos alegramos por você. Amém, igreja? Vamos contar até 3? Vocês estão preparados? Vamos lá? 1, 3. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou ter a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Quantos estão felizes com salvação na casa do Senhor? Quantos estão felizes porque sabem que esse deserto vai produzir glória, e a glória é de Deus. Nós seremos filhos aprovados e teremos a coroa da vida sobre nós. Amém, queridos? Vamos orar para finalizar esse culto maravilhoso. Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite maravilhosa, onde nossos corações foram alinhados com a sua palavra. Que nós possamos viver as realidades do céu sobre nós, que possamos praticar aquilo que temos aprendido contigo e possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos aqui, declaro uma semana poderosa, abençoada, cheia de provisão, da graça e do favor de Deus, e que eles possam ser testemunhas vivos daquilo que o Senhor quer fazer e manifestar aqui na terra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus, querido. Esteja pronto para ver uma semana maravilhosa. Quarta-feira estamos aqui, culto fé. Quinta-feira, culto Hope. Sexta, Legacy. Sábado, Rocket. Domingo às 10 da manhã, às 7 da noite. Vai na paz e na graça do Senhor, amém? Amo vocês, queridos. Glória a Deus. You freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.